Saudações, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre Osgood Schlatter. Segura que eu já volto. A síndrome de Osgood Schlatter é uma lesão que acomete o ponto de ligação entre o ligamento patelar e a tuberosidade da tíbia. Por conta do estirão do crescimento ou um tracionamento constante do local, essa região inflama. Aqui nós temos a representação de um joelho direito. Aqui o ligamento patelar. Quando eu excluo esse ligamento, eu apresento a tuberosidade tibial, que é onde esse ligamento se insere. E é onde ele traciona quando acontece a fase de estirão do crescimento e quando há um excesso de uso da articulação do joelho por excessiva flexo-extensão na prática da atividade física. Então essa região da tíbia ela acaba inflamando, dando a doença chamada de Osgood Schlatter. É uma doença que afeta normalmente crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento, que estão passando pelo período de estirão de crescimento, que normalmente estão praticando alguma atividade física que possui corrida ou salto, atividades físicas que elas pulam muito, por exemplo, um basquete, um vôlei. A causa principal é esse tracionamento constante quando a pessoa faz flexão e extensão do joelho, do ligamento patelar na tuberosidade tibial, que é a porção mais superior da tíbia, do osso da canela. Existem alguns fatores de risco que colaboram para o aparecimento dessa lesão, dessa doença, como o sexo masculino, entre 10 e 18 anos de idade, um crescimento acelerado, quando a criança ou adolescente está acima do peso, são alguns dos fatores que podem contribuir para o aparecimento dessa síndrome. O diagnóstico é feito normalmente de forma bem simples. O adolescente ele começa a sentir dor abaixo do joelho, começa a ter dificuldades para executar as tarefas, as atividades físicas, os esportes, até mesmo brincar. O médico vai fazer uma palpação do local. Normalmente esse local está um pouco mais inchado, um pouco mais dolorido, e normalmente essa dor ela só vai aparecer no início quando a criança executa a tarefa, o exercício físico. Com o passar do tempo, com o avanço da doença, essa dor ela pode aparecer mesmo com a criança em repouso. Então é bem importante diagnosticar isso quanto antes para que essa doença não avance, para que esse processo inflamatório não aumente ao ponto de limitar a criança. Contar um pouco da minha história aqui. Além da Osgood Schlatter, eu tive a doença de Sever. Eu tive essa inflamação abaixo do joelho por conta do meu crescimento. Eu cresci muito rápido entre os 10 e os 14 anos de idade. E além disso, essa doença de Sever é uma inflamação no calcanhar. No calcanhar a gente também tem placas de crescimento. São como se fossem duas partes, o osso do calcanhar quando a gente é mais novo. E existe uma placa de crescimento. E por conta do estirão, somado aos exercícios físicos que eu praticava na época, os esportes que eu praticava na época, joguei muito basquete, vôlei, futebol, sempre fui goleiro, então saltava muito, tinha muitas quedas, chocava muito o calcanhar no chão, acabei inflamando essas duas situações. Lá nos anos 90, infelizmente, se engessava a perna. Então, por 4 vezes, uma pelo joelho direito, uma pelo joelho esquerdo, um pelo calcanhar direito, pelo calcanhar esquerdo, eu tive que engessar a perna. E por 2 vezes eu tive que engessar a perna inteira, desde a virilha até o tornozelo. Hoje isso não se faz mais. Hoje em dia o médico acaba administrando o medicamento para a criança, para o adolescente, um anti-inflamatório. Pede-se para que diminua o que está causando o processo de dor, que normalmente é uma atividade física parecida com essas que eu fazia, ou um basquete, um vôlei, algo que a criança salte muito, corra muito, freie muito de direção. Isso acaba inflamando essas estruturas. Então consegue ser administrada de uma maneira mais suave essa situação. A fisioterapia ela vai entrar no tratamento de uma maneira muito importante para também controlar esses processos de dor. Quando o processo diminui, quando a inflamação se estabiliza, é importante fazer uma análise postural dessa criança, uma análise do movimento para ver o que há de deficiência, o que há de incapacidade, para que a gente possa corrigir e minimizar os riscos de uma recidiva. A grande maioria dos adolescentes, das crianças e adolescentes nessa fase, tem grandes distúrbios posturais, osteomusculares, tem grandes encurtamentos musculares, grandes alterações posturais. Então, corrigindo essas situações, a tendência é os riscos da lesão serem menores. Bom, pessoal, é isso. Amanhã eu trago novas informações para vocês e lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Falou, pessoal, até amanhã.